Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico de Mateus. Vamos entrar no capítulo 26, faltando apenas 3 capítulos para encerrarmos esse livro. Vamos orar? Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti, Amém. porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse momento. Amém. Queremos finalizar esse livro buscando a Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua direção. Senhor, fale para dentro de cada um de nós. Nós precisamos do Teu falar. Senhor, abençoe ricamente todos que estão presentes, também todos que acessarão pelo canal do YouTube. Senhor Jesus, nós queremos valorizar, queremos apreciar toda a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Amém. Então como eu falei, nós vamos entrar agora no capítulo 26 de Mateus. E nós terminamos aquela sessão, então, dos capítulos 24 e 25, onde o Senhor estava falando a respeito do tempo do fim, dos eventos do tempo do fim, até a vinda do Senhor, o julgamento das nações, enfim, tudo o que nós vimos veio da pergunta dos discípulos do Senhor, tá certo? E pediram sinal de como seria o final dos tempos, e o Senhor falou essas palavras com respeito à nação de Israel, à igreja e às nações, os gentios, tá certo? Eu sei que a última palavra foi um pouco difícil de absorver, mas colocamos aí acho que precisa pôr também no YouTube, né? Esse gráfico dá para pôr, né? O Tiago vai pôr o gráfico também no YouTube. É um gráfico, um diagrama que dá para ajudar a gente a entender os eventos do final dos tempos. Realmente são muitos detalhes, realmente são muitas coisas. Vai estar na descrição do vídeo, tá? Então você que quer ver, acessa a descrição do vídeo. São muitas coisas, muitos detalhes. Realmente não é fácil a gente relacionar todos os eventos de uma vez só. Então, pouco a pouco, a gente vai entendendo, vai compreendendo e vai colocando numa ordem dentro da nossa cabeça, né, que dê para entender melhor. Mas agora nós vamos chegar nesse final de Evangelho, onde eventos acontecem da prisão do Senhor, da maltratarem o Senhor, matarem o Senhor e o Senhor ressuscitar. Então estamos entrando nesse momento agora. Nós vamos falar sobre nesse período que o Senhor está na terra. Esse período que vamos entrar aqui é o período que ele vai entrar na última Páscoa, tá certo? A festa dos judeus chamada Páscoa. Essa é a última Páscoa que o Senhor celebra com os discípulos, porque a Páscoa é algo do Antigo Testamento, e aí nós vamos ver o que vai acontecer aqui nesse capítulo 26, mas é algo muito importante para todos nós cristãos. Vamos prosseguir, tá bom? Amém. Então vamos lá, capítulo 26, versículos de 1 a 4, 1 a 5, vou ler e comentar. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos. Quais são esses ensinamentos? A respeito do tempo do fim. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa já é a 4ª vez aqui que o Senhor está falando que ele vai ser crucificado. Ele está falando isso para os seus discípulos. Versículo 3. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Quem é que deliberou?
os principais sacerdotes, os anciãos do povo, os líderes do povo, reunindo com o sumo sacerdote, ou seja, as pessoas mais religiosas da época, as pessoas que deveriam entender a Bíblia, entender as Escrituras, não perceberam que aquele homem Jesus era o enviado de Deus, era o Messias. E dentro do plano deles, eles queriam matar Jesus, como se Jesus fosse uma ameaça para a religião judaica, uma ameaça para aquilo tudo que Deus já havia falado. E na verdade não era ameaça, Jesus era o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Então eles deliberaram matar Jesus, prender Jesus e matá-lo, mas diziam, versículo 5, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vejam bem, eles queriam prender Jesus, queriam matar Jesus, mas não queriam que isso acontecesse durante a festa da Páscoa. Mas nós vamos ver aqui que esse evento aconteceu exatamente na festa da Páscoa. Jesus foi morto na Páscoa para cumprir plenamente, com toda a exatidão, a figura do Cordeiro Pascal lá do Antigo Testamento. Isso é o arranjo de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É um provérbio. Nossos planos não necessariamente vão se cumprir, mas os planos de Deus vão. Amém. Se está na palavra, vai se cumprir. Deus faz tudo de acordo com o que Ele já determinou na palavra, de acordo com o seu plano. E dentro do plano de Deus está estabelecido que Jesus iria cumprir plenamente essa figura do Cordeiro que foi morto lá no Egito. E aí tinha essa festa todos os anos, era para ter essa festa entre os judeus, a festa da Páscoa. E agora, nessa última festa, o próprio Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? Então, esse é o plano de Deus, isso é o que Deus vai fazer, nós vamos ver aqui. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Então aqui nesse trecho nós temos uma mulher que se aproximou de Jesus na casa do Simão e tinha um vaso de alabastro. Alabastro é o material do vaso, tá? Dentro desse vaso tinha um bálsamo caríssimo. Segundo a história, esses vasos, eles eram fechados, não tinha tampa, era uma coisa só, certo? Então, o perfume ficava lá dentro e ele era terminado, vamos falar assim, com o perfume lá dentro e não tinha tampa, era um vaso fechado, para que se conservasse aquele perfume, aquele bálsamo, com mais intensidade e por mais tempo. Então, aqui, nós não temos muitos detalhes aqui, tem outras passagens que tem mais detalhes em outros evangelhos, mas nós não vamos nos ater aqui a muitos detalhes. Numa outra oportunidade a gente pode falar. E essa mulher então derramou esse bálsamo sobre a cabeça do Senhor. Para derramar o bálsamo, ela tinha que
quebrar o vaso. Uma vez quebrado o vaso, o conteúdo tem que ser usado. E aí que muitos se escandalizaram, falaram, puxa, gastando, usando todo esse perfume aí, desperdiçando esse perfume, mas ela derramou sobre o Senhor Jesus, derramou sobre a cabeça, e houve essa indignação toda. Podia vender esse perfume e o dinheiro ia dar aos pobres. Não é um pobre só, eram muitos pobres, podia sustentar muitos pobres. Mas o Senhor falou assim, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma boa ação comigo, ela está fazendo algo para o meu sepultamento. Então isso também, o Senhor estava sempre mostrando que o Senhor ia morrer, que o Senhor ia ser sepultado, tá certo? E o Senhor falou aos pobres, vocês vão sempre ter com vocês. Eu estou aqui. Certo? Então, os pobres estão sempre por perto, vamos falar assim, né? Então, mas, ou seja, a oportunidade de ajudar o pobre, de suprir alguém, está sempre presente. Mas essa oportunidade que essa mulher teve foi uma oportunidade única. Quantos fizeram isso? Mas ela fez. Entenderam? Ela não valorizou o perfume, o bálsamo, mais do que o Senhor. O Senhor era muito mais valioso para ela. Aquilo poderia ser a sua aposentadoria, alguma coisa assim, mas ela derramou sobre o Senhor. E muitos falaram, por que esse desperdício, né? Vamos entrar agora no versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Esse Judas gostava de dinheiro. Ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Qual seria? Entregar o Mestre, entregar Jesus para os sacerdotes, para os anciãos, e receber um dinheiro em troca. Quanto foi pago para ele? 30 moedas. Quanto Jesus valia para ele? 30 moedas. Quanto Jesus valia para aquela mulher? Então, aquela mulher derramou tudo que ela tinha ali, uma quantia em dinheiro, né, enorme. E ela não titubeou para fazer isso. Agora, Judas vai lá e combina um preço para entregar Jesus. Eu penso assim, né? Será que também nós, vou fazer uma pergunta chatinha, né? Será que também nós temos um valor para trocar Jesus? Qual seria esse valor? Se eu conseguir tal coisa, eu nem vou mais para a reunião. Parece que é uma coisa improvável, né? Mas ao longo da nossa experiência a gente vê coisas assim acontecendo. Troca por cargo, troca por esposa. Enquanto não é casado, o rapaz está lá servindo, está lá interessado, casou, sumiu, ou o rapaz ou a mulher, entenderam? Um emprego que dá dinheiro, entra lá no emprego, tem ascensão na empresa, etc e tal, some das reuniões, some do serviço ao Senhor. Então, vamos falar assim, não vamos criticar Judas de uma maneira tão leviana. Nós todos podemos estar sujeitos a isso. Mas eu quero ter o coração daquela mulher. Amém. E não o de Judas. Então acho que assim, essa história sendo colocada junto com a de Judas aqui em seguida, né?
é uma contraposição para a gente ver, né? Quem a gente quer ser? Aquele que deixa tudo, investe tudo no Senhor, ou aquele que troca o Senhor por alguma coisa que lhe dá prazer, o que deseja? Enfim, é algo para a gente pensar e fazer uma escolha também, né? Qual é a nossa escolha? Não adianta falar agora, a minha escolha é tal. Vamos ver nas ocasiões. Essa mulher teve uma oportunidade e na oportunidade ela foi lá e derramou tudo sobre o Senhor. O Judas criou uma oportunidade e foi lá e entregou, vendeu para o Senhor. Não é assim? Então, nas situações é que nós vamos perceber exatamente qual é o nosso coração. Amém? Mas vamos desejar que o nosso coração seja como o da mulher. Amém. Certo, dona Luciana? E agora vamos entrar aqui no versículo 17, que diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, a festa dos pães asmos se confundia com a festa da Páscoa, tá? Então, por 7 dias se comia pães sem fermento, sem estar levedado. E aí tinha o momento de comer a Páscoa, nesse período aí, que a Páscoa é o cordeiro, é o animal que foi sacrificado, tá? E isso remete à situação do povo de Israel que estava aprisionado, estava escravizado no Egito. Então, eu vou falar um pouco dessa Páscoa lá do Egito. O Senhor queria tirar o seu povo do Egito e levar para a boa terra de Canaã. O povo estava escravizado no Egito por mais de 400 anos. Aí veio Moisés e falou para o faraó: faraó, deixa o povo ir para servir o Senhor. Aí o faraó deixou? Não. Foi fácil tirar o povo de lá? Não. Quantas pragas precisaram sobreviver ao Egito? 10 pragas. E pragas intensas. E às vezes os assessores do faraó chegavam para lá: deixa eles ir embora, porque nós estamos arruinados. O Egito está arruinado, você não está vendo? Teve praga do rio que tornou as águas em sangue, piolho, sapo, pedras, gafanhotos, e trevas, uma série de coisas, que foi tudo danificando o Egito, que era uma nação poderosa. Mas por que Faraó não queria deixar o povo ir? Então aqui nós precisamos entender que Faraó, o Egito, o povo estar escravizado ali no Egito é tudo uma figura do que acontece hoje com as pessoas. Qual é a figura? O Egito representa o mundo. Então, as pessoas estão no mundo e as pessoas estão escravizadas no mundo. Escravizadas por quem? Por Faraó. Quem é Faraó? Satanás. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. O império das trevas é de Satanás, certo? Então, Satanás não quer saber de ninguém sair de debaixo do seu domínio, do seu império. Mas o Senhor quer tirar todos de debaixo do império satanás. E é fácil? Não. O Senhor precisou exercer muito poder. Com mão poderosa o Senhor tirou o povo lá do Egito. E na última praga foi a Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? O Senhor falou: vai passar o anjo exterminador durante a noite e os primogênitos dos egípcios vão ser mortos. Todo o primeiro filho vai ser morto. Mas na casa dos israelitas, vocês vão comer um cordeiro e o sangue desse cordeiro vai ser passado na porta. E quando o anjo exterminador passar por ali,
e vê que tem o sangue na porta, ele não entra na casa para matar o primogênito, mas ele passa por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima, tá? Então, eles deveriam comer aquele cordeiro de que maneira? Isso está em Êxodo 12, se vocês puderem ver depois, vocês veem. Eles iam comer vestidos, cajado nas mãos, sandália nos pés, preparado para sair, certo? Então, isso representa a nossa salvação. Amém. A nossa libertação das mãos de Faraó, e nós temos que mudar de esfera. Uma vez que o Senhor nos salva, nós não fomos mortos, né, nos salva, nós também temos que sair do Egito. Então nós precisamos ser transferidos. Colossenses 1,13 diz o seguinte: Colossenses 1,13, 13 e 14 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então essa é a Páscoa que aconteceu lá no Antigo Testamento, e o Senhor deu essa ordem, que eles precisavam lembrar desse momento, festejar a Páscoa. Inclusive, uma coisa que aconteceu mudou o calendário dos judeus. Esse mês que eles saíram do Egito transformou-se no primeiro mês do ano para eles, certo? Então, Deus quer falar assim, novo começo. Amém. Tá? E eles deveriam celebrar essa Páscoa todos os anos. Para lembrar do quê? Que Deus tirou eles da escravidão com poderosa mão, livrou do Faraó e trouxe para uma boa terra. Amém. Nem sempre essa Páscoa foi celebrada lá no Antigo Testamento do jeito que deveria ser. Também não vou poder entrar em detalhes. Mas aqui, o Senhor mesmo estava nessa época de transição, certo? Mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então o Senhor celebrou essa Páscoa? Sim. Então vamos lá. Versículo 17 de Mateus 26. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então tem uma preparação, é um jantar, vamos falar assim, tá certo? Então a Páscoa é um jantar, é algo celebrado ali, e Jesus, debaixo do seu arranjo, tinha uma pessoa ali que estava preparada para servir essa ceia, para servir essa Páscoa, esse jantar, um lugar, tudo preparado. Aqui fala, certo homem. Quem é esse homem? Não sei, mas é um certo homem. Alguém que já estava preparado por Deus para esse momento aqui. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía,
perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Você está falando. Está certo? Você está falando. Você está se acusando. Então, talvez para outros, talvez não. Para outros o Senhor não falou isso, né? Mas para Judas, pelo que a gente está vendo aqui, o Senhor falou. Você está falando. O Senhor sabia quem ia trair? Sabia. O Senhor sabia quando ele ia morrer? Sabia. E aqui fala que tudo estava sendo feito de acordo com o que estava escrito, tá certo? Mas também, ai daquele por qual o Senhor está sendo traído. Bom, está tudo claro para nós aqui. Quem traiu Jesus foi Judas. Depois a gente vai ver ainda como é que foi efetivamente essa questão. Agora, versículos 26 a 30. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui nessa palavra, tá? Enquanto comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então isso aqui já não é mais a Páscoa. Isso é outra coisa. Isso é algo novo que Deus, através de Jesus, está estabelecendo. Agora o Senhor está dando uma ordem: tomem e comam este pão. Esse pão é o meu corpo. Alguém já tinha ouvido falar isso? Não. Mas agora Jesus está instituindo a ceia do Senhor. Vamos lá. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. É o meu sangue. Não é o sangue do animal cordeiro. Esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Então, aqui está entre colchetes, mas mesmo que você retire a palavra o sangue da aliança, você tire a palavra nova, em outros evangelhos a palavra nova está ali, mas significa que essa é a aliança que Deus queria fazer com o homem. A aliança anterior, ela veio como uma provisória. Vocês entendem isso? A lei era provisória. A lei era para vigorar até quando? Até a vinda de Cristo. Cristo veio, tudo isso aqui fica para trás. Está entendendo? Então a aliança antiga, ela perde o seu valor. Nós entramos numa nova aliança. Qual é a aliança que nós temos hoje? Não é a velha aliança, não é o Antigo Testamento. Hoje, o que vigora é o Novo Testamento. E essa aliança do Novo Testamento também é chamada de eterna aliança. Aquela era provisória. Essa é eterna. Está dando para entender, irmãos? Por quê? Muita gente ainda está presa ao Antigo Testamento. Mas o Senhor veio para mudar a era, para levar a gente para uma posição superior. Essa eterna aliança também é chamada de superior aliança. Certo? O que, por exemplo, nos mostra que a antiga aliança é inferior? Uma coisa bastante simples. Na aliança anterior e inferior, a habitação de Deus não era o próprio homem. Era um templo, uma casa, não é? Mas na nova aliança, qual é a habitação de Deus? A habitação de Deus é o nosso Espírito. No Antigo Testamento, Deus habitava dentro do homem? Não. Ele podia vir,
como espírito, influenciar o homem, até mesmo usar o homem como profeta, falar a palavra de Deus, mas não habitava no homem. Hoje, o Espírito vem e habita dentro de nós. É superior ou não? A aliança antiga era sancionada, era feita, era levada a cabo por meio de sangue de bodes, touros. A aliança superior, a nova aliança, é como fala aqui: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Que sangue é esse, irmãos? O sangue derramado pelo Senhor Jesus. Esse sangue é um sangue de Deus. Deu para entender ou não? É o sangue de Deus. E é um sangue que não tem pecado, não tem defeito, não tem nada. Por que eu posso falar que é o sangue de Deus? Vamos lá. Atos capítulo 20. Amém. Olha, Atos 20. É isso mesmo. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. Certo. E Deus fez o quê? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui está falando, Deus comprou com o seu próprio sangue. Qual é o seu próprio sangue? É o que está falando aqui. É o sangue de Jesus. Certo? Jesus é Deus. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Muito bem. Então, agora, quando o Senhor fala nova, ele torna sem efeito a antiga. É isso mesmo ou não? Sim. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo que eu lembrei agora. Acho que está aqui. Bom, capítulo 7, vou ler alguns fragmentos aqui, porque eu teria que ler quase tudo, tá? Aqui fala assim, de versículo 18: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Ele está falando do sacerdócio levítico. E por outro lado, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. O Antigo Testamento tinha a lei como base. A lei faz o quê? Exige, mas não traz suprimento. Na verdade, só expõe a gente. Não é verdade? Na Páscoa do Egito até a chegada do Senhor, eles tinham que colocar o sangue do cordeiro na porta. Não, na porta não. Eles só comiam. Só comiam pães asmos e o cordeiro também. O cordeiro pascal. Era mais difícil, acho que também. Depois eu tenho que matar, depois passar na porta, no sangue. É. Uma coisa. É difícil mesmo. Nós não queremos fazer isso, né? É verdade. É Deus que já achou melhor derramar o sangue para os pecados. Então aqui tem uma frase: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual
nos chegamos a Deus. Então hoje nós fazemos parte dessa esperança superior. Versículo 22, ó. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Essa aliança que nós estamos vivendo é inferior, é igual ou superior? É superior, muito superior. Ó Senhor Jesus. Vamos ver se eu acho aqui mais alguns versículos que possam também nos ajudar. Mas o que eu quero ler mesmo é o capítulo 9. Nós vamos chegar lá. Versículo 8 do capítulo 8. E de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa. Amém? Agora o 13 é importante, ó. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está falando da aliança. Fiquem calmos. Tá certo? E aí tem gente que comemorar ainda. Esse é um detalhe, né? Então, quando o Senhor ali falou, esse é o sangue da nova aliança, o que ele está falando? O que ele está querendo dizer? Que torna antiquada a primeira. E o que é antigo e velho vai desaparecer. Então, naquele momento, estava prestes a desaparecer. O Senhor está introduzindo uma nova aliança. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos nessa nova aliança. Amém. Vamos ler o capítulo 9 agora. Hebreus 9. Só pegando a primeira frase do versículo 1. A primeira aliança. Certo? Se fala primeira, é porque tem uma outra. Então a outra já veio, tá? Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, isso tudo é coisa do Antigo Testamento. Agora, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E agora, para servirmos ao Deus vivo, isso também quebra aquela restrição do serviço a Deus que era só por meio dos levitas, muito restrita, mas agora esse servir ao Deus vivo é para todos nós. Amém. Versículo 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia. Versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Essa aliança também foi sancionada com sangue, né?
Essa primeira aliança também foi sancionada com sangue? Essa superior aliança foi com o sangue do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Deixa eu caçar mais alguns versículos, senão a gente teria que ler tudo, como eu falei, né? Senhor Jesus. Amém. Vou ler aqui no final, 27. 27 fala uma coisa também que é importante para muitos que acreditam em reencarnação. Então vamos ler esse versículo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o que quer dizer? Se você tem reencarnação, você vai morrer várias vezes. Não é essa a crença de alguns? Não é bíblico. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E vindo depois disto o juízo. Então você vai ser julgado pela vida que você teve uma vez. Quem morreu vai viver também, né? Sim, não reencarnar, né? Não, eu não falo assim. A ressurreição dos mortos. Dos mortos. Sim, vai comparecer perante o Senhor, mas assim, a crença de alguns é que há uma reencarnação, né? Então você morreu, você tem algumas coisas ainda para ser aperfeiçoado, você vai vir voltar de novo uma outra encarnação, você pode vir como uma mulher, até cachorro fala, né? Então é uma coisa que não está na Bíblia, não está no plano de Deus. Cachorro também? Não, isso é o que falam por aí. Esse versículo está destruindo tudo isso. Versículo 28. Vamos passar de versículo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quantas vezes o Senhor morreu? É uma vez só. E o sacrifício do Senhor é perfeito. Amém? Então, como eu falei, tem vários versículos aqui que a gente poderia ver, mas aí a gente iria ficar muito tempo aqui. O sacrifício do Senhor é perfeito, é o único. E aí a gente tem que só fazer um adendo aqui. Quando lá no deserto o povo pediu água, o Senhor falou para Moisés ferir a rocha uma vez, e essa rocha era Cristo, como fala Paulo. Isso representa que o Senhor, uma vez por todas, ele resolve. Mas na segunda vez que o povo pediu água, o Moisés não deveria ferir a rocha, ele devia fazer o quê? Falar. Mas ele feriu, então aí ele não fez de acordo com o que Deus falou, e isso custou caro para ele. Por quê? Cristo é ferido uma única vez. Amém. Por isso que custou caro para Moisés. Muito caro. Deu para entender? Aleluia. Vamos voltar agora para... Vamos ver 1 Coríntios capítulo 11. Então, a partir daí, o Senhor instituiu para nós cristãos a ceia do Senhor, o partir do pão. E Paulo transmitiu isso às igrejas, e transmitiu isso para os coríntios, como nós vamos ver aqui, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Posso ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos falar um pouquinho aqui. Paulo transmitiu que a igreja deveria fazer isso. E a igreja fazia isso desde o começo. A igreja primitiva, como falamos às vezes, né? Partia o pão. Lá em Atos capítulo 2, a gente vê que a igreja partia o pão de casa em casa. Mas em Atos capítulo 20, eles se reuniam no primeiro dia da semana, que estava falando hoje, para partir o pão. Vamos ler aqui. Atos capítulo 20. Versículo 7. Paulo estava numa cidade chamada Troade, e a igreja estava ali reunida, certo? Versículo 7, então, fala o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, tal, então, eles se reuniam no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão, de cumprir aquilo que foi ordenado a igreja fazer. Então, todo primeiro dia da semana a gente também faz isso. Pode haver perguntas assim, mas tem que ser no primeiro dia da semana? Só pode ser uma vez por mês, por semana? Mas tem que ser toda semana? Enfim, o Senhor mandou fazer isso em memória dele. A igreja entrou de reunia, logo no começo da igreja, Paulo estava lá, o que traz uma autoridade, né, do ensinamento dos apóstolos, e eles faziam isso no primeiro dia da semana. Até a gente estava falando hoje, né, por que no primeiro dia da semana? O Senhor falou lá no Antigo Testamento, falou para guardar o sábado. O sábado não é o primeiro dia da semana, é o sétimo, certo? Mas algo mudou aqui, porque mudou também a aliança, né? E eles celebravam no primeiro dia da semana. O que aconteceu no primeiro dia da semana? A ressurreição de Cristo. No domingo, lembra que as mulheres foram lá no túmulo, e aí, cadê Jesus? Aqui jazia Jesus. O Senhor não estava mais lá, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, ficou assim, posso falar, convencionado ou estabelecido. O primeiro dia era um bom dia para partir o pão, para a ceia do Senhor, para celebrar essa festa que não é a Páscoa, certo? Aquela Páscoa que o Senhor participou com os discípulos deveria ser a última Páscoa. Agora mudou, acabou a Páscoa, não tem mais sentido, não tem mais sentido celebrar Páscoa. O que tem sentido para os cristãos é partir do pão. Amém. É a ceia do Senhor. Amém. Correto? Sim. Tanto é que você pode ver, depois da ressurreição do Senhor, não se fala mais de Páscoa, fala de Páscoa dos judeus, que era a festa dos judeus, mas a igreja em si não celebrava Páscoa. Não tem nenhuma carta de Paulo semelhante a Coríntios, a 1 Coríntios 11, Paulo falou assim: o que eu recebi do Senhor, isso eu entreguei. Vocês têm que partir o pão, fazer isso em memória do Senhor. Mas celebrar a Páscoa já passou. Tá certo? E aí eu vou falar uma coisa aqui do versículo 26. Porque, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a morte do Senhor. Na nossa cabeça, anunciar a morte é algo negativo, não é? Esse anunciar é exibir, é mostrar.
Porque a nossa cabeça pensa de um jeito, mas a cabeça de Deus pensa de outro. Isaías 55 fala isso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são outros caminhos. Os de vocês são diferentes dos meus. Mas o que o Senhor quer dizer? A morte do Senhor é que nos trouxe essa nova aliança. Amém. A morte do Senhor, ela é vitoriosa. Então, quando nós nos reunimos e temos lá na mesa o pão, o que o Senhor falou do pão? Isto é o meu? E do cálice, isto é o meu? Sangue. Só que o pão está aqui e o cálice está aqui. O Senhor não misturou o pão e o cálice junto. Misturou? Não. Então, separado é o quê? O sangue separado do corpo do homem representa que o homem está morto. Certo? O homem está morto. Então, o pão e o cálice ali representa a morte do Senhor. E essa morte do Senhor está sendo apresentada, exibida. Por isso, quando a gente chega lá, na reunião de domingo, está lá, né? O pão e o cálice, no centro da nossa reunião, no centro das atenções, para a gente lembrar do Senhor. Amém. Para a gente lembrar também da morte do Senhor. Lembrar que nós estamos numa nova aliança. Amém. Celebrar, festejar essa nova aliança. A remissão dos pecados. O Senhor derramou o seu sangue em nosso favor. Amém. E isso nós devemos celebrar, é uma festa. Quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor tratou com todas as coisas negativas do universo. O diabo foi tratado na cruz, a morte foi tratada na cruz, o pecado, os pecados, o velho homem, o mundo, tudo que é negativo foi tratado na cruz. Então a morte do Senhor é uma morte vitoriosa. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque o Senhor morreu por nós. Amém. Sabe por que nós podemos invocar o nome do Senhor? Porque o Senhor morreu por nós, mas Ele vive. Amém. Porque aqui também fala no 26, né? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se Ele venha, porque Ele está Vivo. É isso aí. Amém. Então aqui também, quando nós partimos o pão, nós queremos também declarar, estamos aguardando a volta do Senhor. Nós vamos fazer isso até que Ele venha. Ó Senhor Jesus. Voltando para Mateus, então, 26. Só para Eliana ganhar dinheiro. Mariana também. Versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então o Senhor está querendo tomar esse cálice junto com a gente, o fruto da videira, quando Ele voltar. Amém? Amém. Então, vamos tomar com o Senhor? Vamos tomar. Amém. Então, alguns falam a última ceia do Senhor. A gente precisa fazer certas diferenças aqui. Não é? Não tem um quadro da última ceia e tal. É a última Páscoa. Que deveria não ser a última Páscoa só do Senhor. É a última Páscoa de todo mundo. Até dos judeus. Entenderam? E ali foi instituída a primeira ceia. Então, a primeira vez que se tomou a ceia do Senhor, se partiu o pão do Senhor, foi ali com o Senhor. E hoje a igreja continua fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Amém. Amém? Amém. E até mesmo esse quadro, acho que é do Da Vinci, né? Esse quadro famoso do Da Vinci. Tem outros pintares, É. mais famoso. Tem muita coisa que não tem nada a ver ali. Nem mesmo a mesa não era daquele jeito lá. A mesa era mais para como é que eu falo?
é para banquete oriental, né? Você come no chão, deitado, ali, quase deitado. E uma série de coisas. Mas, importante a gente entender. Aquela não foi a última ceia. Aquela foi a última Páscoa. A última Páscoa judaica do Antigo Testamento. Acabou. Agora estamos numa nova aliança. Amém. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ó Senhor, teu belo ser ganhou-me. Vamos cantar o hino. Então é isso. Vou parar por aqui. Mas aqui, ó, isso é muito importante. Nesse momento, quando a gente reúne de domingo, tudo começou aqui, ó. Amém. Tudo começou nesse momento com o Senhor Jesus. Amém. Por que nós nos reunimos assim? Porque foi Jesus que instituiu. Nós podemos mudar essa reunião? Podemos alterar essa reunião? Não, irmãos. E o centro da reunião é o quê? Lembrar do Senhor. Certo? Em memória do Senhor. Então, vamos falar assim, alguns lugares fazem algumas coisas diferentes. Ou alguns que faziam como a gente faz, hoje faz diferente. Hoje faz imersão, hoje faz grito de guerra e esqueceram de celebrar a festa do Senhor, de anunciar a morte do Senhor, etc. Isso não convém, irmãos. Isso não convém. Então nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor. É para lembrar do Senhor. Não é para fazermos performance, não é para fazermos ficar lá com tipo rap, né? Não é nada disso. Isso é até indecoroso, irmãos. Não sei como os irmãos veem isso, mas isso é até indecoroso. Nós temos que ter respeito por aquilo que Deus estabeleceu. Amém. Está aqui. E Paulo falou, fazer isso. O que o Senhor deixou para mim, o que eu recebi do Senhor, eu estou entregando para vocês. Paulo mudou? Alterou? Não. Do jeito que o Senhor me entregou, eu estou entregando para vocês. Façam isso. Façam isso até que Ele... Amém. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.